Olha, galera, eu tô cansada, porque quanto mais a gente assiste esse circo, mais indignado a gente permanece, mais o estômago dói, mais surpreso com o nível elevado da cara de pau a gente fica. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra quem ainda não entendeu. Estamos há praticamente 20 sessões da CPI, que custa dinheiro. E não, esse dinheiro não tá caindo da árvore, é você, contribuinte, que tá pagando. Mas enfim, 20 sessões para discutir o caso Covaxin e Precisa, dito por esses senadores o maior esquema de corrupção da história da República? Sim, eles disseram isso. Mas, meu filho, sabe quanto foi pago nesse contrato? Nem um centavo, nem um real, nem um bonoro. Não tem pagamento de dinheiro público, diferente do prejuízo que tomamos com o andamento dessa CPI, com passagens aéreas, com cafezinho, com todo o tempo de senadores que poderiam estar votando reformas que o Brasil tanto precisa. Que, diferentemente desse caso, que não ocorreu nenhum pagamento, essa CPI se recusa, ignora, posterga, empurra com a barriga o caso do consórcio Nordeste, que de fato pagou quase 50 milhões de reais por respiradores que nunca foram entregues. Pago. Fato consumado. Vocês entendem o absurdo disso? Vocês conseguem entender que usar essa porcaria de nariz de palhaço não é mais adereço, é item obrigatório para falar dessa comissão? Eles gastam empenho, força e o nosso dinheiro para investigar uma corrupção que nunca existiu. Porque assim, no início essa investigação aconteceu porque os preços das doses estariam superfaturadas e inclusive o Renan Calheiros chegou a dizer na CPI que o valor de cada dose era de $150. Que providências Vossa Senhoria tomou, deveria ter tomado, ao perceber que a invoice encaminhada previa o fornecimento de 300 mil unidades de vacina a preço de $150. A preço de $150. Mas após ser esfregado na cara do relator, um cliente VIP do Supremo com mais de 13 processos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, lesando você que tá me ouvindo, que o problema dele com o superfaturamento era o simples fato dele não saber fazer conta. Essa historinha desapareceu. Mas as narrativas precisam andar para que o fato, eu disse fato, do consórcio Nordeste ter gasto 50 milhões de dinheiro público para respiradores que jamais chegaram, seja deixado de lado, porque, ora, veja bem, temos um suposto esquema de corrupção que nunca teve um centavo de dinheiro público pago, que precisa muito da nossa atenção, porque na hora que essa história da Covaxin cair, eles vão ter que voltar à narrativa da cloquinha, do gabinete paralelo, de qualquer coisa. Menos o verdadeiro provável crime de ter 50 milhões de dinheiro público enviado para uma empresa, ao que tudo indica de fachada, e que já avisou que não vai devolver dinheiro porcaria nenhuma. A maioria dos senadores que compõem essa comissão são do Nordeste. Então temos aí uma maioria abertamente oposicionista ao governo. Não existe esse negócio de isenção, nem do relator, muito menos do presidente da comissão. Ano que vem é ano eleitoral. Renan Calheiros já foi pego em gravação com Sérgio Machado articulando para que a Dilma renunciasse para favorecer seu Lula. Você não lembra? Dá um Google. O brasileiro precisa começar a se lembrar. Lula, esse que o próprio ex-ministro Marco Aurélio vem a público dizer no dia de ontem que a Corte do Supremo ressuscitou politicamente. Uma corte que, por lei, lá na Constituição, não poderia ter atividade política, mas que hoje, sem o menor pudor ou receio, promove reunião com líderes de partidos para articular contra uma eleição transparente. Sim, com membros do Legislativo, que, por sinal, são julgados pelos próprios ministros do Supremo. Eu tô cansada de ter a minha voz sufocada por matérias de jornais que dizem que, em Cuba o povo tá passando fome, mas olha que bom, o número de diabéticos caiu por lá. Ou que o povo em Cuba tá revoltos na rua e o que colabora para o fato é que o presidente de lá não é carismático. Ou então vamos culpar os embargos americanos pela pobreza da ilha e vamos fazer de conta que a Veja não publicou uma matéria dizendo que a fortuna de Fidel alcançou $900 milhões. Mas, de novo, pelo menos o povo não tá obeso. E o mais importante, o UOL hoje disse pra todo mundo que é errado relacionar a opressão nos protestos ao comunismo e ainda meteu lá um diz especialista. Mas calma, todo mundo calmo. O Lula disse em seu Twitter que o que está acontecendo em Cuba é apenas uma passeata. E o mais legal é que apenas essa passeata foi capaz de fazer o vice-ministro do interior de Cuba pedir demissão, porque para ele aplicar a lei não significa tirar a vida das pessoas. Só uma passeata. E não, Fernando Henrique Ceboso, não venha me dizer que você sente muito, coisa que até agora o senhor não fez porque sua última postagem no Twitter foi no dia 3 de julho. E não adianta, porque
ainda mais nos dias de hoje, aprendendo o que estamos aprendendo com essa CPI, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E você sabe quem apoia e inclusive passa um pano até deixar tudo muito brilhante pra Cuba? O PSOL. PSOL que teve seu militante, o senhor Adélio, trancado num hospício por tentar tirar a vida do presidente, que aliás, enquanto toda essa tentativa de fazer você não ver o que você deveria realmente enxergar acontece, tá lá de novo no hospital, onde provavelmente vai passar por uma nova cirurgia, por consequência até hoje da não aceitação da vontade popular. Força, presidente. Aí a gente volta lá na CPI, onde Renan Calheiros agora deturpa o que diz a depoente, a impede de dizer que ele tá manipulando a sua fala e diz que tá encerrado porque ela já respondeu. Assim, na nossa cara. Eu tô cansada. Tô cansada de constatar que os nossos políticos nos tratam como macaquinhos com o smartphone na mão. Agora eu queria perguntar à senhora Emanuela, porque saiu uma matéria aqui no Poder 360 no dia de ontem, com o seguinte título: Polícia Federal apura a ligação entre dono da Precisa e suposto operador de Renan Calheiros. Esse é o título da matéria do Poder 360. E que, incrivelmente, senhora Manuela, os grandes veículos de comunicação não dão repercussão. Eu fico imaginando se fosse aqui no lugar de Renan Calheiros alguém ligado a Bolsonaro. Meu Deus, o mundo ia cair. E eu queria saber se a senhora tem conhecimento, já que a imprensa trouxe à tona aqui, se a senhora tem conhecimento do inquérito 4492, que está no Supremo Tribunal Federal, o relator, o senhor ministro Edson Fachin, em que lá existem algumas investigações que dão conta de que teria havido algum favorecimento por parte da Precisa para o senhor Milton Lira, que, segundo a matéria, o senhor Milton Lira seria o operador, o laranja do senhor Renan Calheiros. Então é impressionante, presidente, porque um fato grave como esse, uma investigação que está em curso no Supremo Tribunal Federal, não há repercussão na imprensa, e só quem teve coragem de botar foi o Poder 360. Muitas dessas grandes mídias que gostam de bater no peito e falar que são isentas, são imparciais, estão em busca da verdade, querem fazer jornalismo. Mais uma vez, imagina se fosse qualquer pessoa com uma relação de 5º grau com o presidente da República. A República tinha caído, explodido. Cansada deles fazerem de conta que não entenderam que, na verdade, eles já sabem há tempos. Cansada de ouvir coisas absurdas do tipo: caiu pra cima? Ao invés desse valor cair pra baixo, ele acabou caindo pra cima. Mas, meus amigos, mesmo cansada, sabe quando nós vamos desistir? Nunca! E é por isso que eu vou tomar impulso mais uma vez para mostrar pra vocês o que eles querem que você acredite versus a verdade comprovada por prova material. Se tudo que eles têm é uma narrativa, nós vamos derrubar com fatos. Nós vamos dizer em voz alta que nós merecemos a transparência do nosso voto, que é símbolo da nossa democracia. A gente vai voltar pra rua. E sim, já temos uma data. Dia 1º de agosto nós vamos tirar esse traseiro do sofá e deixar essa indignação que tá presa na garganta sair para quem quiser ouvir. Nós só queremos o que é justo e num país sério e democrático, isso jamais deveria ser negado a seu povo. Bora lá então para mais um dia recusar o nariz de palhaço e ver os fatos além da historinha que eles enfiam na nossa garganta dia após dia. Red Pile-se. Lhe pergunto objetivamente, quanto a empresa Precisa ou a Barat recebeu desse governo, do governo Bolsonaro, nesse contrato? Nada. Não, peraí. A oposição disse aqui que esse é o maior esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Eu vou lhe fazer a pergunta de novo. Quanto o governo, o Ministério da Saúde, pagou nesse contrato da Covaxin, o governo Bolsonaro? Nada. Mas empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais e não pagou porque a CPI denunciou. A oposição começou a falar porque ela se incomoda quando vê que assim, a narrativa começa a cair por terra. Veja, a oposição, essa que fala e faz acusações sem provas, ela não encontra provas, aí fabrica. Porque aqui é o seguinte, inventaram agora narrativas como provas. Eu nunca vi dizer, se narrativas servirem como prova em processo, tomara que o Ministério Público não pegue como referência o que está acontecendo aqui nessa CPI. Só para quem ainda não entendeu, deixa eu fazer um pequeno resumo do que se deu em torno do depoimento da dona Emanuele.
Essa moça que é diretora da Precisa Medicamentos conseguiu no STF um habeas corpus para ficar em silêncio. Só que chegando na CPI disseram para ela que não, ela não poderia ficar totalmente em silêncio, somente no que ela considerasse que iria incriminá-la. Porém, como já vimos centenas de vezes, quando uma testemunha consegue um habeas corpus para ficar em silêncio, ela fica em silêncio total, mas dessa vez não tá valendo. Ô mãe! Senadores acionaram então o STF para que o ministro Fux dissesse a Emanuele que ela poderia ficar em silêncio naquilo que ela julgasse ruim para ela. Porém, deu para a CPI o mesmo poder de prendê-la em caso deles interpretarem que ela estava abusando desse direito. Acredite ou não, foi isso que aconteceu. Foi tipo assim, você decide, mas depende. Sessão retomada, sessão adiada. Quarta-feira amanheceu e Emanuele foi lá e disse que falaria mais que papagaio de velha mídia, leitor de manchete. E foi exatamente o que ela fez. Senhora Emanuele. Emanuela. Sim, Emanuela. Senhores senadores, eu permaneço à disposição, permaneço colaborativa. Eu faço questão de falar tudo e, inclusive... Não existe regularidade, não existe legalidade. A gente recentemente teve o vídeo aí do dia 23. Por favor, me perguntem. Gostaria muito de ter a oportunidade de falar sobre esse vídeo. Então, sim, estou à disposição. Continuo à disposição. A moça falou tanto, mas tanto, de uma maneira tão técnica, tão segura, que desmentiu o relator, desmentiu o senador. E eu juro pra vocês, eu tava só no aguardo do Renan Calheiros anunciar que eles iriam até o STF, dessa vez pra garantir que a Emanuela permanecesse em silêncio. Então vamos aqui aos principais momentos dela nessa quebrada de banca. E nós vamos desmontar ponto a ponto, porque depois de hoje, a continuidade dessa narrativa já é atentar contra a nossa inteligência. Tipo, continuar a atentar contra a nossa inteligência. Irmãos Miranda. Tudo começou quando os irmãos Miranda foram até a CPI denunciar um esquema de corrupção. Segundo o Ricardo, irmão do Luiz Gump, no dia 18 eles receberam uma invoice com superfaturamento e que no dia 20 levaram essa mesma invoice até o presidente. Sobre esse fato... Continuando, senhores senadores, então, referente ao vídeo, mais uma vez, eu não fui detalhista. Se eu soubesse que eu ia estar passando por isso aqui agora, eu ia ter lido. Eu ia ter falado dia por dia, e-mail por e-mail, mas mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. E eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Então, eu estou disposta, inclusive, fazer uma cariação junto com as informações que eles passaram e com os fatos, se é que eles têm. Emanuela anuncia que é impossível que os irmãos Miranda tivessem acesso à invoice no dia 18, porque ela só foi enviada no dia 22. E afrontosa, assim, coisa que eu curti muito, quero ser amiga dela pra assistir o Diário de Bridget Jones enquanto a gente pinta a unha. Emanuela ainda chamou os caras pra uma cariação, pois, segundo a mesma, ela pode provar com documentos o que ela fala. Os irmãos Miranda não. E assim, até onde eu sei, provas valem mais que palavras. Na quinta-feira, senadora, porque o link do Dropbox foi criado e compartilhado na quinta-feira com então os documentos de teor técnico. Então você me diz... Então eu iniciei o processo na quinta-feira e o processo ainda estava em tramitação, tanto que eu falo no vídeo. Eu tenho alguns documentos para retransmitir, eu ainda estava falando de um processo que ainda estava acontecendo. Não, você disse que você enviou também dia 18. Você disse que você enviou alguns documentos no dia 18. Senadora, eu disse que eu iniciei no dia 18, eu não fui detalhista e nada supera a prova material que nós temos e o desafio que foi feito para o Luiz Ricardo e para o William também apresentarem a comprovação da forma que eu fiz de que eles receberam esse documento, porque eles não vão conseguir fazer. E só para finalizar essa questão de data da invoice, o Flávio terminou de bater a pá de cal. Tá ruim a qualidade da imagem, mas ele fala que recebeu a invoice mostrando esse print. Então, vejam bem, ali tem a Proforma Invoice, né, com aqueles círculos verdes, e no próximo vídeo, na próxima foto, a qualidade também está ruim, mas vai ver o dia que ele recebeu no seu WhatsApp esse invoice. Pode postar a foto, por favor. Aquele contrato. A foto. Detalhe. A foto que tem seguido aí. A linha azul em cima, segunda, dia 22 de março, a data que ele recebeu o invoice no seu WhatsApp. Ele próprio, ao querer produzir algo que sustentasse o seu discurso, ele acabou se entregando. Então, ele próprio produziu a prova contra ele.
Isso é sim determinante, porque querem fazer crer que o presidente Bolsonaro prevaricou com base em algo que está desmentido. O presidente nem teve acesso a essa invoice. E ele levou a denúncia no dia 20, e o presidente tomou as providências. O presidente tomou as providências e foi o retorno que teve, que não havia nada de equivocado dentro desses procedimentos. Os próprios irmãos Miranda enviaram via WhatsApp as invoices no dia 22. Tá aí no print de documentos públicos. Essa invoice só apareceu nos prints que os próprios irmãos Miranda apresentaram à CPI no dia 22. E é fácil constatar que o Luiz Gump ainda não tinha visto a invoice, porque assim que ele recebe o documento, ele diz: é daquele rolo? Se no dia 22 nem o próprio Luiz Gump Miranda tinha visto a invoice, como ele pode ter mostrado ela ao presidente no dia 20? Você sabe que cheiro é esse? Cheiro de denúncia por prevaricação indo pra lata de lixo. Apenas mais uma narrativa de todas que cairiam ontem. Ah, a Covaxin é a única que possui uma intermediária no Brasil. As outras não têm. Esse negócio tá cheirando mal. Primeiro ponto. Por que, então, o Ministério da Saúde negociou com a Precisa Medicamentos em vez de lidar diretamente com a Bharat Biotech? Senhor senador, na Lei 8666 de 73, que é a Lei de Aquisições Públicas, no artigo 32, consta lá claramente que qualquer empresa internacional, qualquer fornecedor internacional que não possua um CNPJ dentro do Brasil, ele obrigatoriamente deve indicar um representante legal. Segundo ponto, a Pfizer não tem representante no Brasil porque ela própria possui essa representação no local. A AstraZeneca tem a Fiocruz, a Coronavac tem o Butantan. Mas é pedir muito que os senadores se atentem a isso, até porque a dona Elisiane Gama rodou a baiana dizendo que, como assim foi fechada uma compra de picadinhas antes da Anvisa aprovar? Antes de ter lei que permitisse. Mas, dona Elisiane, a Pfizer passou pela mesma exata situação, porém com cláusulas tão leoninas que até hoje a Argentina não quis comprar. Porém, a senhora defendeu que ela deveria ter sido comprada antes mesmo da aprovação da agência americana. Para a Pfizer, a senhora queria que se comprasse antes da autorização e inclusive acusou o presidente de coisas muito sérias por ter aguardado tudo para efetuar a compra. Mas para a Covaxin, não deveria ter comprado nada. Contradições para apoiar a narrativa de atacar o governo. A gente vê por aqui. Falemos então da tal proposta de $10 a dose que existe em uma memória de reunião. Documento oficial? Não. Tem alguma validade? Nenhuma. Só pro Renan Calheiros. Mas é muito bom terminar com mais essa narrativa. Entenda. Senhor senador, essa memória de reunião, ela foi uma memória unilateral, confeccionada pelo Ministério da Saúde, em que nós, parte da reunião, não tivemos a oportunidade de, enfim, ler ou assinar ou até validar o que ali estava escrito. O que eu posso garantir é que não houve nenhuma oferta de $10 por dose e nós, o tempo todo, tentamos que esse produto ele fosse mais barato para o Brasil. Eu vou, se vocês me autorizarem, claro, a gente não vai conseguir espelhar, mas eu tenho aqui até um cronograma das últimas vezes que eu evidenciadamente pedi que esse produto fosse mais barato. E, inclusive, a Precisa recebeu uma oferta de $18. E essa oferta a gente não repassou para o Ministério e no e-mail eu escrevo: esse valor está muito longe do que eu gostaria de ofertar para o Brasil. Eu escrevo isso. Não está nem um pouco perto do target que eu desejo. Então, eu não vou repassar esse valor. Então, se na memória de reunião constavam $10, é uma memória unilateral, eu não ofertei esse valor não foi praticado. Podia ser uma expectativa e eu tinha essa expectativa. Através dos e-mails, os senadores vão poder ver que eu tinha essa expectativa e que eu reafirmei essa expectativa de um custo menor diversas vezes, inclusive comparando com preços de outras vacinas. Eu coloco nos e-mails, nas minhas comunicações com a Bharat, links das notícias falando a Coronavac está custando $10,70. Eu envio para eles e eu falo: pessoal, vamos reduzir o preço em momentos que eu nem sequer tinha ainda a precificação.
Tá? Então, em 20 de novembro, por exemplo, eu não tinha ainda o custo da vacina. A primeira vez que eu fui ter uma oferta da vacina para o Brasil foi no dia 9 de dezembro e foi quando eles passam para a gente que o valor seria de $18. E eu nego, eu falo que, olha, isso está muito longe do meu preço-alvo, e aí continuamos a negociação até que a gente, enfim, chega no menor valor de $15. Não existiu nenhuma proposta de valor, até porque na data da reunião, nem o próprio fabricante havia dado um preço por dose. O que rolou foi uma conversa de expectativas. O documento do Não, senhor senador, posso falar? Existia sim uma expectativa de precificação que o produto custasse menos que $10. E eu não sei o porquê colocaram que o produto custaria $10, porque não foi ofertado. O que sim existia no momento é uma expectativa, e eu consigo demonstrar para os senhores através de todas as minhas comunicações. Olha bem o que os caras criaram para transformar isso em um crime. Bicho, é muito dinheiro público desperdiçado para achar pelo em ovo. E eu só posso sentir ranço, muito ranço. Ah, então o governo em algum momento tentou elevar o preço de cada dose? O Ministério da Saúde tentou negociar a redução do alto preço das doses da Covaxin? Por diversas vezes. Nós também, senador. Eu tenho, inclusive, inúmeras evidências através de e-mail, eu pedindo, eu vou até disponibilizar a vocês, eu, Emanuela, solicitando e colocando o desejo de que aquela vacina custasse menos que $10 para o Brasil. Acho que ficou claro para todo mundo, mas tem mais. Ah, mas rolou uma tentativa de recebimento antecipado dos valores. Pergunta, por que essas invoices solicitavam o pagamento antecipado, se isso não estava no contrato? Senhor senador, a Bharat, ela tem o modo dela de fazer a emissão dessas invoices e ela utilizou o tempo todo como se fosse uma minuta padrão para confecção. A primeira que nós recebemos, que foi a que foi enviada no dia 22, ela era com as condições padronizadas para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro pagou antecipadamente. O próprio Paraguai, não sei se vocês tiveram aí acesso às informações, outros países também que efetuaram a compra da Covaxin, eles tiveram a condição de realizar o pagamento antecipadamente nos termos do Incoterm FCA e entre outras informações que nós conseguimos vantagens para o Brasil. Antes da gente continuar, vamos entender. A pergunta do relator foi muito clara. Por que na invoice da Madison constava pagamento antecipado? E eu expliquei falando que era uma minuta padrão e que nós conseguimos uma condição benéfica para o Brasil, diferente dos outros países. Eu expliquei que o fato de ter sido enviado a primeira invoice nessas condições não necessariamente sobrepõe ao contrato que já tinha sido assinado, entendeu? E que, mais uma vez, conforme o que outros depoentes falaram aqui, uma proforma invoice, ela é um draft, ela é um documento que ele vai e vem diversas vezes. Em momento nenhum foi solicitado pagamento antecipado, em momento nenhum foi feito nenhum tipo de pressão ou sequer recusado qualquer pedido de correção. Então é natural que nesse processo tenham idas e vindas de documentos e com alguns erros materiais, alguns erros que são sempre corrigidos. O que não pode acontecer é no momento da importação esse documento estar errado. O mundo inteiro, e ela deu de exemplo o Paraguai, para comprar a Covaxin precisou pagar adiantado. Porém, o Brasil conseguiu uma vantagem em pagar apenas quando recebesse. Por isso a invoice foi enviada como pagamento antecipado. E assim que isso foi apontado, menos de 24 horas depois, sem nenhuma resistência ou tentativa de deixa disso, ela foi corrigida. Vale lembrar também que essa alteração não foi feita no documento oficial, que seria uma comercial invoice. Foram feitos em um rascunho, que se chama Proforma Invoice. Alterações em um rascunho. Quem nunca? Mas sabe quando você não tem mais pra onde correr e você tropeça no seu próprio desespero? Pois é, foi aí que o Renan Calheiros passou essa vergonha aqui. Que o contrato, deixa eu explicar. Vossa Senhoria não está entendendo. O contrato prevê a necessidade de ser fiscalizado, de acordo com a cláusula 11.2, por uma comissão formada, no mínimo, por 3 pessoas.
Eu perguntei, isso ocorreu, a senhora não soube informar. Eu perguntei quem dispensou a formação dessa comissão. Vocês entenderam? O Renan tá questionando a Emanuela o porquê não tinham 3 fiscais para acompanhar o contrato conforme exige o próprio contrato. E ainda veio com, veja bem, você não tá entendendo. Seu Renan, quem não tá entendendo nada é você. Agora, eu tô perguntando, é que o contrato prevê a formação de uma comissão de fiscalização composta por no mínimo 3 pessoas. Relator, posso só sobre o item 11.2 do contrato que o senhor está falando? 11.2. Porque o item 11.2 diz respeito ao recebimento do valor. O recebimento de material de valor superior a R$ 176 mil será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros, designados pela autoridade competente. É sobre o recebimento do material. Porque nada foi recebido, só para esclarecer. Porque a Precisa não cobrou o cumprimento do contrato com relação à formação dessa comissão, conforme prevê o contrato? Porque essa comissão, ela só seria estabelecida no momento do recebimento, conforme consta aqui na cláusula. Cláusula 11.2, o recebimento do material de valor superior a R$ 176 mil será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros designados pela autoridade competente. Nós não chegamos nessa etapa. Que vergonha alheia, hein, Renan? Mas não custava tentar. Ah, teve também uma parte clássica que a resposta da Emanuela não poderia ter sido mais maravilhosa. E o caso a seguir se dá a respeito da necessidade de uma lei ou uma emenda que permitisse a importação da Covaxin. Veja a pergunta do Renan, que me pareceu quase um toque muito preciso para o gol da Emanuela. A Precisa fez lobby pela apresentação de emendas a essa medida provisória, que beneficiaram o processo de aprovação da Covaxin junto à Anvisa? Veja a resposta. A inclusão da autoridade sanitária CDSCO na medida, nada foi feito, tanto que não foi só um parlamentar, tiveram dezenas de parlamentares, inclusive o senhor presidente Omar Aziz inseriu também a Índia como uma autoridade sanitária competente para ser inserida na lei. Entenderam? Se havia algum interesse por trás de se aprovar uma emenda que autorizasse a importação da Covaxin, seu Omar estava junto, seguindo a teoria do próprio Renan Calheiros. Bom, após tudo isso, aos senadores restou apenas admitir que falhou. Doutora Emanuela, primeiro é o seguinte, eu queria, tal qual a senadora Elisiane, cumprimentar Vossa Senhoria pela disposição ontem externada a Vossa Senhoria, a douta banca de advogados. Vossa Senhoria ontem disse que queria colaborar com a CPI. Vossa Senhoria, de fato, cumpriu com a palavra. Está aqui informando assim. Eu reitero aqui a admiração que muitas colegas e colegas aqui externaram. Vossa Senhoria é muito jovem, muito inteligente. E você sabe o que isso significa? Touché. E já que o Luiz Gampe Miranda aqui disse que tinha um dossiê que nunca entregou, que fez o deputado Paulo Pimenta ir até o Twitter dizer que na verdade ele tinha um áudio gravado do presidente, coisa que o próprio Luiz Miranda negou para dona Verba Cagalhães, só sobrou os golpistas da Davat para se agarrar com todas as forças. E como disse o próprio Tasso Gereissati, que essa história da Davat cheirava a golpe, vamos agora assistir a comissão que já derrubou o Leite deitar em cima dele. No próximo vídeo a gente traz o show da Davat, o seu vendedor que nunca vendeu nada, mas jurou no WhatsApp ter recebido um passaporte diplomático da ONU, ter feito doação de 20 milhões de seringas e fechado a venda de 200 milhões de picadinhas para o ministro da Saúde da Arábia Saudita. Essa agora é a fonte da CPI. É tudo que eles têm. Aguardemos então as cenas dos próximos capítulos. Pois é, galera, por hoje é isso aí. Tantos balões de ensaio cheios de nada, tantos pastéis recheados de vento. E na minha opinião, isso tudo tá acontecendo porque até hoje eles não aceitaram Bolsonaro como presidente. E uma possível e provável reeleição causa mais medo que encontrar a Cátia Abreu de madrugada no seu guarda-roupa. Por hora, vamos seguir enviando orações e toda energia positiva possível para o presidente, tendo a certeza que ele vai sair perfeito de mais essa, porque se tem algo que ninguém pode negar, é que o cara é forte. E nós contamos com isso. Precaução e oração
nunca é demais. E é isso tudo, meu povo. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.